Fala, amante da cachaça! Iniciando a nossa segunda hora da live cachaceira com o professor Dr. Benjamin de Almeida Mendes, lá da Bahia. Já deixar aqui nossa gratidão às pessoas que estão voltando para a nossa live, que estão entrando novamente aí, e aguardar o professor vir conosco para a gente voltar aos nossos assuntos aqui. Eu terminei a primeira hora falando que nós exploraríamos já no início aqui a questão do terroir na cachaça, e é isso que faremos, tá? Iniciando aqui. Agora na segunda hora, professor, eu vou me permitir tomar uma cachaçinha branca pura aqui, porque ninguém é de ferro. Talvez eu já escute o senhor, só ainda não tem o vídeo, tá? O professor Benjamin deve ter tido alguma dificuldade de se conectar, mas não tem problema, a gente vai chamar de novo. Vamos lá. Ô, Thaís, a gente tem sim a Saracura, tá? Uma cachaça daqui de Brasília, lá do Hélio Gregório. Nós temos nas nossas lojas. Professor, eu escuto o senhor, eu imagino. Mas já vai aparecer. Vamos tentar tranquilo, a gente deixa... Ô, Rosa, deixa eu já aproveitar aqui. A bebida do doce de leite é o seguinte, a gente pega um copo, uma caneca, né? Passa doce de leite em volta dela, põe uma dose de cachaça, eu usei uma sem açúcar Carvalho e depois completa de café. Então, café quente, tá? Na medida que o doce de leite vai derretendo, porque o café está quente, vai ficando mais em calda, ponto de calda, vai homogeneizando ali com a cachaça, com o café, e fica um temperadinho. Bem-vindo novamente, professor. Um coquinho. Um coquinho agora. Um coquinho? Depois eu agora vou numa cachaçinha branca, tá? Isso. Depois a gente conversa sobre coquinho também e o futuro dos alambiques. Santé. Salut. Santé. Cheers. Uhum. Bom, a questão de terroir, eu estava falando justo quando encerrei, ia falar contigo, tem um vídeo meu que o Sagarana, o Paulinho Sagarana gravou sobre terroir, onde deve demorar mais ou menos 1 hora, falando e justamente comprovando a questão da existência do terroir em bebidas alcoólicas, tá certo? E não é nada demais a gente raciocinar o seguinte, existe a componente física, material, na questão do terroir, e existe, logicamente, a questão cultural também, de identidade, a questão identitária associada à ideia de terroir. Terroir não é um conceito só físico, um conceito material. Ele também tem a parte de tangibilidade e a parte de intangibilidade deste conceito. Segundo ponto, é claro que se eu tenho uma cana que tem variedades que ela herdou, entre aspas, da interação solo, clima, variedade de planta. Se eu tenho uma microbiota adequada, que é toda característica de uma microrregião. Isso vale para a uva, isso vale para o queijo, isso vale para o vinho, vale para todos os produtos que envolvem micro-organismos. O processo de destilação, ele realmente traz diferenças, ele não aniquila ou não anula a existência destes componentes formados na cachaça. De jeito nenhum. O corte de cabeça, coração e cauda serve
para você separar componentes indesejáveis dos componentes desejáveis, mas a marca registrada, a carteira de identidade de cada região está no vinho que foi formado. E esse vinho vai transferir isso para o destilado, porque são principalmente compostos voláteis que são levados na destilação. E o detalhe, com composições diferentes, se a destilação se der em coluna ou se a destilação se der em alambique. Tem mais esse detalhe. Aí vem um novo acréscimo de terroir. Na medida em que você envelhece uma cachaça com madeiras de uma determinada região, meu irmão, aí então é que é óbvio que tudo aquilo que cada madeira, que traz a característica da região, para você ter ideia, existe em farmácia uma disciplina que se chama farmacognosia, se destina ao estudo dos princípios ativos naturais, da sua extração, da sua composição, e nos dá um link muito interessante entre a questão da farmacologia e da toxicologia. O que isso tem a ver? Quando você fizer um chá, um produto, uma extração, uma tintura de uma determinada madeira, de uma determinada região, o primeiro teste que você precisa fazer é o teste toxicológico. Sabe por quê? Toxicidade. Porque a concentração do princípio ativo nesta madeira, nesta tintura, ou nesse hidrolato, ou nesse alcoolato, pode ser tal que ela provoca a morte da pessoa. Isso significa o quê? Que cada madeira, de cada região, até da parte da madeira, tem uma característica que lhe é peculiar em função do metabolismo secundário que ele teve naquela região, produz mais ou menos o princípio ativo XY ou Z nas vias metabólicas secundárias. Então, mais do que nunca, além da característica que ela traz da fermentação, preservada na destilação, você agrega características das madeiras daquela região. Por isso que eu sou um defensor profundo de se usar madeiras brasileiras de cada região para se envelhecer a cachaça daquela região. Aí sim, claro, fica muito mais evidenciado a questão de terroir, a questão de contribuição de cada espécie vegetal. Primeiro, a contribuição da microbiota original da fermentação, que não foi anulada exatamente, nem totalmente, pelo processo de destilação, e que vem reforçada com a agregação de novas características regionais quando você faz o envelhecimento com madeiras específicas daquela região. Então, como é que não tem terroir? Vou até dar um exemplo das madeiras específicas daquela região. Nós temos aí o bálsamo de Salinas, que nós já vimos outros produtores irem em Salinas, comprar o bálsamo de Salinas, levar lá para a região deles, e quando chega lá, não é a mesma cachaça, com as mesmas características lá da cachaça de Salinas. Então, muda consideravelmente ali. Claro, totalmente. Se eu estou lhe dizendo que existe uma disciplina na farmácia dedicada a só você fazer essas variações e ter todo este cuidado com princípios ativos de cada região, para você não provocar a morte do seu cliente e para você usar a base medicamentosa adequada de cada região, fazendo uma avaliação toxicológica, depois fazendo uma avaliação farmacológica. Então, esta trilogia, bromatologia, farmacologia, toxicologia, tem que andar junta o tempo todo, quando a gente pensa em bebidas, em desenvolver bebida, em desenvolver comida. Então, terroir tem tudo a ver, não só com características próprias, físico-químicas, mas também culturais de produção. Por exemplo, se você muda o processo de produção e agora você vai produzir uma cachaça industrial, eu aí estou fechado com um amigo aí. Não existe terroir nessa cachaça. Você simplesmente anulou todas as contribuições ambientais que poderiam ser dadas nesta fermentação. Simplesmente, ao fazer essa esterilização do caldo, você eliminou
todas as contribuições de micro-organismos que poderiam dar uma característica local, uma característica daquele local, daquele ambiente, àquele produto. Perfeito. Aí eu digo a você, não tem terroir. Cachaça industrial, não envelhecida, não tem terroir. Se ela for envelhecida, ela passa a adquirir características da região, da madeira onde ela foi envelhecida. Tudo bem? Maravilha. Passa a ter alguma característica daquela região. Maravilha. O professor está... O professor já está comentando aí que provando um destilado, provando, né, nós seres humanos, provando um destilado, nós não conseguiríamos determinar qual local foi produzida essa cachaça. Quem te falou que não? O que a doutora Mazini colocou semana passada, inclusive, é que depende do treinamento de cada um, né? Uma vez que você tem uma pessoa treinada, ela vai conseguir distinguir. Lógico, isso tudo é uma questão de treinamento. Você está vendo isso aqui? Vou mostrar um negocinho aqui para você. Se você foi treinado com isso aqui, ó, tá vendo aqui para todo mundo olhar? Ó, dê uma olhada aqui. Isso aqui, esse é o kit. Estão vendo aqui? É o kit cachaça, é o kit com os... Viu aí? Deu para ver? Vi. O kit de componentes da cachaça, que hoje já é vendido e conhecido. Treina, aqui eu tenho 42 aqui. Treina é do LABM, né? É do laboratório lá da doutora Mazini. Que a Lorena usa, que a Mazini usa, que eu uso, que para treinamento de pessoal em termos de análise sensorial. Meu amigo, é tão importante a questão da análise sensorial que existem pessoas que têm tanta sensibilidade sensorial maior do que muito aparelho que faz analítico. Logicamente, cromatógrafo, espectrômetro de massa ou espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Pode. Por quê? Porque para o aparelho da gente, até por uma questão de hereditariedade, uma quantidade mínima de moléculas é suficiente para estimular as terminações nervosas. Enquanto que para o aparelho tem o limiar. Isso aí se chama, todos nós conhecemos, threshold, que é o quê? É o limiar de percepção sensorial. Qualquer valor de concentração acima do threshold é perceptível pelos órgãos dos sentidos. Treina o cara nisso. Vamos treinar um quadro de painelistas provadores e você vai ter as pessoas podendo fazer esta diferenciação sensorialmente. O ideal é que se faça o sensorial associado ao objetivo, que seria o físico-químico. Tá certo? Mas Maravilha. mesmo assim, se você não consegue o físico-químico, isso não anula o sensorial, absolutamente. Tá? Maravilha. Não anula o sensorial. Professor, vou seguir aqui. Acho que de terroir a gente consegue ficar um dia inteiro só falando de terroir, e ainda mais quando se nós tivermos a contribuição aí de outros professores, outros doutores, a gente tem assunto para muito tempo, mas eu e o senhor aqui, a gente tem muito assunto para pouco tempo. Então, deixa eu continuar. Falando de cachaça de alambique, essa cachaça mais artesanal, uma dificuldade que muitas vezes os produtores têm é a questão da reprodutibilidade, né? De resultados e de produtos. E também pensando em rastreabilidade, que muitas vezes os produtores têm dificuldade. Como garantir essa reprodutibilidade e essa rastreabilidade do produto, da cachaça de alambique? Muito bem, Marcelo. Você tocou no calcanhar de Aquiles dos produtores. Existem dois princípios que a gente aprende na farmácia e na ciência e na farmácia mais especificamente, que são indispensáveis na vida de quem quer produzir qualquer coisa. Primeiro princípio seria fiat secundo artem. Faça-se segundo a arte. Respeite o modus operandi. Respeite aquilo que é o modus faciendi, a maneira de fazer. Ou seja, tenha o seu protocolo, o seu POP, procedimento operacional padrão, a sua boa prática de produção. E aí você vai ter
que, ao lado disso, o segundo princípio, omnia immensura et número. Tudo na medida, traduzido em números. Tudo na medida e nos números. Produtor, a maioria, tem horror a medir as coisas. Aí é onde entra o papel desses aparelhinhos que eu mostrei aqui para vocês. Do pH-metro, do termômetro, aqui, ó. Logicamente, todos esses alcoômetros com faixa de temperatura. Tem o de faixa de temperatura de 0 a 100 e tem o específico de faixa de temperatura, de graduação alcoólica de 0 a 100 e o de graduação alcoólica de 10 em 10 com precisão de décimo de grau alcoólico. Então, medir é fundamental. Seguir protocolo é fundamental. Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir que a gente tenha garantia de qualidade, qualidade total, reprodutibilidade de resultados, maneira de calcular rendimentos, eficiência, perdas e a possibilidade, a posteriori, depois disso tudo devidamente considerado, fazer algo que se chama precificação, definir preço com bases reais em função de tudo isso que eu estou falando. Senão, o preço é na orelhada ou no achismo. Tudo bem. Você, aplicando omnia immensura, e você cumprindo o fiat secundo arte, faça-se segundo a arte, ou seja, o que ela faz é o procedimento operacional padrão para cada coisa. Cada alambique, até que o Ministério exige isso, mas vira peça de museu, né? Vira peça de museu na maioria dos alambiques. Porque aquilo é só para mostrar o senhor a fiscalização. Hein? O senhor está me evocando umas memórias ótimas aqui. Eu só vou comentar rapidinho. O senhor falou de POP, né? Dos procedimentos operacionais padrão. Não sei se o senhor sabe, eu fui militar e a gente usava muito POP, muito fluxograma, né? Lá no Exército nada se cria, né? Tudo se copia, ou seja, tudo tem um procedimento, tem um padrão, está regulamentado, tem uma norma, tem um livro, tem um monte de coisas. E o senhor me evocou boas memórias, porque eu era de artilharia e hoje é dia de Santa Bárbara e é o dia da artilharia. Então, quando o senhor falou de POP, o senhor falou de fluxograma, eu tive ótimas memórias, eu achei legal demais o senhor trazer tudo isso daí, mas continua, por favor. Mas eu sou um defensor do layout adequado, do fluxograma quantitativo muito bem definido e do procedimento operacional padrão, meu irmão. Se você quer reprodutibilidade, se você quer depois usar o seu processo como marketing do seu produto, já pensou? Você botar na televisão, na live, nas redes sociais, a minha cachaça é produzida assim, está aqui o resultado disso, daquilo. Meu amigo, além do mais, além de virar peça de propaganda, de promoção do seu produto, vira também, torna você um pesquisador. Você passa a produzir conhecimento, a apresentar resultados. Não se faz pesquisa, não é só na universidade, nos institutos de pesquisa. É a partir disso que você também vai ser um inovador. Vai fazer a sua pesquisa e vai poder apresentar inovação. Agora, veja, essas são coisas tão antigas quanto, sei lá, 30, 40, 50, 100 anos atrás, e que, no entanto, até hoje, não foram incorporadas ao mundo da cachaça. E a gente precisa, é por isso que eu luto. Eu não luto, não é para ter glória, para ter nome, nem tá para brigando com ninguém, não. É para fazer uma cachaça excepcional, Ratz. A gente tem essa condição de brasilidade, de fazer dessa bebida brasileira um encanto para o mundo. Eu não quero tirar ninguém do mercado, não. Eu quero é agregar valor, é fazer bem feito. O meu trabalho na minha vida é ajudar o produtor a fazer bem feito, sem desprezar a sua tradição. É inovar, é incorporar inovação, respeitando a tradição dele. Agora, eu não posso concordar que o cidadão
nesse nível, não de produção nessa época da indústria 4.0, quando nós já estamos na inteligência artificial, o camarada ainda não está nem na era do vapor, não está nem na era da máquina a vapor, nem da primeira revolução industrial ainda. Então, a gente precisa vencer esse gap tecnológico. Isso aí realmente não pode mais continuar. Nós precisamos vencer este momento. Ah, mas isso é a tradição, eu gosto de fazer no alambique de fogo direto. Bom, então tudo bem, você quer fazer alambique de fogo direto? Então trate de conseguir uma maneira de eliminar do seu caldo de cana, por exemplo, toda a biomassa que você puder. Por quê? Porque enquanto num alambique a vapor, a temperatura de uma serpentina, vamos dizer, a duas atmosferas de pressão, não passa de 119,6 graus Celsius, num alambique de fogo direto, ele chega a 600 graus. E sabe acima de 400 o que é que dá? Pirólise de toda a matéria orgânica, pirólise de biomassa, seja essa biomassa proveniente da cana-de-açúcar, cera, mucilagem, pectina, pigmento, ou proveniente dos micro-organismos que no processo de sedimentação que ocorre na decantação não separou do vinho e vai para o alambique. E vai ser pirolizado no contato. Claro, numa parede de alambique a 600, acima de 400 graus Celsius. O senhor falou de indústria 4.0. Eu vou aproveitar o espaço aqui, nós temos alguns produtores conosco aí para fazer uma propaganda, um merchan lá dos nossos amigos do Cachaça Gestor, que desenvolveram esse sistema específico para a cachaça, que através dele, né, através desse sistema lá do Cachaça Gestor, do Luiz, do Breno, eles conseguem desenvolver essa reprodutibilidade, essa rastreabilidade. Então, para aquele produtor que não quer usar as planilhas de Excel, não quer usar ali o papel e caneta, hoje nós temos, dentro da indústria 4.0, eu até digo que talvez será um unicórnio, né, uma empresa única durante um bom tempo na cachaça, que é o Cachaça Gestor, e fica aqui a minha admiração por esse sistema fantástico e por essa possibilidade de ajudar o produtor a desenvolver ainda mais o seu produto. Eu só louvo e canto loas a esse tipo de trabalho. Um trabalho fantástico, que faz o setor crescer, que ajuda, que promove, que torna, que dá mais cientificidade, arte e ciência, torna-o artesanal otimizado. Isso é fundamental, porque não é porque é artesanal que tem que ser uma esculhambação. Logicamente, pode-se ter uma pequena escala, uma escala familiar e termos high-tech, alta tecnologia, principalmente hoje na questão de informática, na questão de processamento de dados, de acumulado. Porque eu também tenho um detalhe, você fazer todas as planilhas de acompanhamento e controle para colecionar e jogar aquilo no lixo, não adianta nada. Ela precisa ser um controle dinâmico. Aquilo precisa produzir frutos, precisa servir para outra coisa que a gente já preconiza como inovação, rastreabilidade da cachaça. Olha bem, se a gente já falou de reprodutibilidade de resultados, a gente precisa de pensar em rastreabilidade e história de vida de produto. A história de vida de produto sendo utilizada como uma ferramenta fantástica de marketing, você está entendendo? E lá, calcadona na rastreabilidade, e aí com código, com QR Code hoje, você pode dizer, lote tal, 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 vem de tal dólar, veio de tal dólar, foi colhido de tal palhão, é da variedade tal, foi feito. Isso é maravilhoso. Isso realmente é dar ao consumidor toda a informação que ele tem direito. E a você, produtor, toda a tranquilidade de estar produzindo alegria, prazer, satisfação para o seu cliente, que está conhecendo e sabendo o que é que você está fazendo. Então, eu não estou querendo dificultar a vida do produtor, muito ao contrário, eu quero facilitar. Porque todas as vezes que ele incorpora a tecnologia, todas as vezes que ele incorpora essas inovações, ele está facilitando a vida, ele está conhecendo o seu produto, conhecer o produto que ele está fabricando.
Meu amigo, hoje ainda tem gente que você pergunta coisas mínimas. Meu amigo, quantos hectares de cana você tem? Ah, eu não sei, eu tenho lá um talhão. Qual é o BRICS da sua cana? Não sei. Qual é a produtividade agrícola? Não sei. A resposta é não sei, não sei, não sei, não sei. O que é que você fabrica? Cachaça. Não, você devia dizer também não sei. Porque realmente você ouve dizer que você fabrica cachaça. Porque se você não sabe nada sobre o processo de produção do seu produto, eu não sei se você sabe alguma coisa sobre o seu produto. Este é o problema. Essa é a minha luta terrível, insana, às vezes até antipática, de querer que o produtor assimile essa ideia de que isso é bom para ele, isso é importante para ele. Você está entendendo? Principalmente na Bahia, em Minas e Goiás, onde eu tive o prazer de trabalhar, implantar, ajudar. Em Minas, o Cachaça de Minas. Em Goiás, o programa Cachaça de Goiás do Sebrae. E na Bahia, o Programa de Desenvolvimento Integral da Cana-de-Açúcar. Imagine isso, Ratz, há 32 anos atrás. 32, 38 anos. Há quanto eu era garoto. Eu venho nessa ladainha falando dessas coisas. Durante muito tempo, devo ter sido uma voz que clamou no deserto. Mas hoje eu percebo que já há ressonância, que as pessoas já prestam atenção naquilo que a gente está falando, naquilo que pode significar um dinheirinho a mais no bolso dele, um produto de melhor qualidade, um produto que ele pode usar um processo de produção como um marketing para impressionar e para fazer com que o consumidor tenha desejo de beber a cachaça dele, de consumir a cachaça dele. Isso é maravilhoso. Com certeza. Entendeu? Já fala, professor, sobre essa organização, sobre essa otimização da produção, o senhor meio que já está falando, mas o que o senhor sugere enquanto layout da fábrica, enquanto equipamentos, a questão de ter um laboratório, né, um pequeno laboratório ali, dá uma comentada, né? Tem canavial, tem cursos, precificação. Então, sobre essa otimização da produção de maneira geral. Então, normalmente, bom, eu faço projetos de indústria. A minha área é engenharia de alimentos, meu doutorado é na área de engenharia, então eu sou aquela pessoa que foi preparado para fazer projetos na área de engenharia de alimentos. E eu gosto especificamente de fazer projeto de alambique. E projeto de alambique, para mim, é uma paixão. Porque, além de gostar de fazer, eu quero que ele seja o melhor alambique do mundo. Infelizmente, até hoje, olha como é que são as coisas. Eu não tive o prazer e a oportunidade de ver um produtor dizer assim, Benjamin, eu quero fazer a minha cachaça da melhor maneira possível, de como ela deve ser feita, com uma planta adequada, com layout adequado, com fluxograma quantitativo adequado, com todos os procedimentos operacionais padrão adequado. Quando você vê, por exemplo, eu dei um curso no dia, foi o último curso que eu dei antes da Covid, nos dias 1, 2, 3 e 4, um curso em Rio de Contas, na Bahia, na Chapada Diamantina, sobre exatamente produção artesana, produção de cachaça de alambique, né? Agora, nesse enfoque, produção otimizada de cachaça de alambique. E vieram uns alunos de Goiás. Meu amigo, foi um prazer imenso ter esse pessoal de Goiás. Qual não foi a minha tristeza ao saber que um mês depois do curso, dois que fizeram o curso e mais um passante, morreram no alambique. Morreram... Eu acompanhei essa história. Eu mandei para todo mundo isso, e aí é que eu vi. Você sabe o que foi? Eu aí peguei o laudo agora, a filha deles me mandou o laudo. Asfixia. CO2. Imagine você, gás carbônico. Então, e por quê? Lamentavelmente, utilizaram uma cisterna, um verdadeiro buraco, não é? Como a temperatura externa estava muito alta, levaram uma dorna de fermentação lá para baixo, fizeram a fermentação, não tinha sistema de renovação nenhum do ar, como o CO2 é mais pesado do que o ar, foi para baixo, ele foi abaixar para tirar, porque ele ia lá para coletar cachaça para vender.
E eles usam aquele o sistema dele lá é de bombona ainda, com alguns tonéis e tudo. Passou mal, asfixia, veio o outro que socorreu, ao abaixar para socorrer também sofreu asfixia e morreram três. O caminhoneiro que passou, que foi chamado pela irmã deles, eram dois irmãos, o Carlos e o Jadson, que foi socorrer, também faleceu. Então, eu fico pensando, meu Deus, e eu tinha prometido que logo depois, quando a gente ia dar um curso pelo Senai de Goiás, e eu iria lá fazer uma visita a eles para dar uma otimizada na cachaça. Porque o cara era um amante, um apaixonado por cachaça. Acontece esse fato triste. E aí, Ratz, você veja a falta que faz uma orientação técnica adequada, um simples layout adequado, uma planta onde tenha o sistema de ventilação feito adequadamente, o sistema de renovação de ar. E isso não foi feito. Por quê? Ah, não, eu sou um apreciador, eu vou fazer do jeito que eu quero, etc. Tudo bem. Vou aproveitar o espaço aqui, né? A gente respeita a vontade do produtor, mas se a gente puder ajudar o produtor a fazer bem feito, a preservar o duro dinheirinho dele, que ele dá um duro danado para ganhar, e tornar esse dinheiro capaz de se reproduzir muito, isso é maravilhoso. E é justamente essa parte também, nas inovações, antes de chegar nessa parte da organização, da produção, para chegarmos a isso, passando pelo laboratório, é inadmissível que você tenha uma planta industrial que não tenha no seu layout o laboratório. Não é nada de laboratório especial. Pelo menos que você seja capaz de fazer acidez titulável total, determinar os BRICS todos, determinar teor alcoólico e, a partir do teor alcoólico, coisa que a maioria dos produtores não fazem corretamente, fazer de maneira correta o corte de cabeça, de coração e de cauda, sabendo o teor de álcool que existe no vinho e, a partir desse teor alcoólico, transformar, entre aspas, numericamente aquilo em cachaça 48 e fazer o cálculo de 7,5%, 80%, 12,5%, ou 10%, 80%, 10%, ou 5%, 80%, 15%, e aí vai ser a eficiência do alambique e a qualidade sensorial que você deseja no produto, o resultado medido em alcoômetro da cachaça de cabeça, de coração e de cauda, que vai lhe dizer qual é o exato corte que você precisa fazer. Sem você ter o ebuliômetro, esse famoso aparelhinho aqui, esse aqui. Olha, pessoal, custa 600 e poucos reais. Esse aqui, o Mark Walter comprou para mim na França, em Paris, é de Jardin Saleron. Mas não precisa ser da de Jardin Saleron. No Brasil já é fabricado. 600, 650, 680. Entra na internet. Ebuliômetro, se chama ele. É um dos equipamentos mais importantes para se ter no alambique. Tá certo? Medido o grau alcoólico do vinho, você vai medir também, saber qual é o grau alcoólico que está no garapão, na vinhaça que você está jogando fora, que você está perdendo. Se tem mais de 1% ou menos de 1%, tá certo? Você vai saber qual a graduação alcoólica da cabeça, do coração e da cauda. Exatamente. Isso você pode medir por alcoômetro. No caso do vinho, você não pode medir por alcoômetro. Tem que ser por ebuliômetro. No caso do vinho, se ele for totalmente seco, pode ser alcoômetro, aquela graduação de 0 a 10, mas com precisão de 10º de grau. Então, são esses pequenos detalhes que você não pode deixar de ter no seu laboratório. E aí entra o mundo do envelhecimento. Esse aí daria uma live só especial sobre envelhecimento. Nós já tivemos, porque, inclusive, algumas lives só sobre envelhecimento. Maravilha. Você fez com quem? Com a Aline? A Aline é boa ainda. Eu não fiz nenhuma live ainda sobre envelhecimento, porque alguns dos meus colegas, dos meus colegas de live, né, de quem está fazendo live, já fizeram algumas lives sobre envelhecimento, então estou deixando esse envelhecimento lá para frente, para a gente resgatar isso aí. Mas eu quero falar de envelhecimento
Justamente porque talvez aí a gente vai ter algumas inovações desejáveis bastante interessantes, né? Nós já falamos de inovações não desejáveis e agora acho que a gente tem que focar mesmo nessas desejáveis, focar na questão do canavial, das variedades de cana, focar na moenda, nas dornas de fermentação que o senhor já comentou sobre elas aí, desse seu processo fermentativo e, claro, na cultura selecionada de bactéria, cultura selecionada de levedura, que, no caso, eu acho que o Rogério é fundamental nisso aí. Eu acho que o Rogério seria uma pessoa importante para ser ouvido, porque no momento de quem foi orientado do professor Marcos Rosa, lá da UFMG, é um dos que hoje está na Universidade de Ouro Preto, já está quase se aposentando também, mas é uma pessoa competentíssima nessa questão de seleção de leveduras, de produção das culturas adequadas. Porque está aqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos uma CA11. Isso aqui foi desenvolvido por uma velha nossa aluna lá na Universidade Federal de Viçosa, que é a Rosana Schwann, que trabalhou na CEPLAC com cacau e por causa da fermentação alcoólica também existente no cacau, a alcoólica e a acética, desenvolveu coisas maravilhosas sobre conhecimento de cepas de leveduras. É para você ver. A praia da Rosana não era exatamente cana-de-açúcar, era muito mais cacau do que cana-de-açúcar. No entanto, trabalhando com cacau, ela deu essa senhora contribuição. Então, é a questão da produção do conhecimento à disposição do produtor. Então, imagine o que é você, já está numa determinada região, você tem uma levedura que produz uma cachaça com um buquê excepcional, aí você seleciona aquela levedura, multiplica aquela levedura, e é uma coisa maravilhosa. Você vai potencializar aquele buquê, aquele sabor, aquele contributo, aquele atributo sensorial que aquela levedura aporta ao vinho, aporta à cachaça. Então, a questão das culturas puras, eu não estou dizendo que você vai esterilizar caldo e vai eliminar os outros contaminantes desejáveis, não, mas você vai dar um caráter da sua cultura local pura, daquilo que caracteriza o seu terroir, potencializado. Você potencializa a qualidade sensorial da sua cachaça quando você seleciona a microbiota adequada àquele processo fermentativo, seja ele alcoólico, acético ou lático, que você precisa, no caso da cachaça, dos três, porque você está produzindo cachaça e não álcool. E isso é fundamental que tenha na cabeça. Nós temos o professor Caurê Portugal também, que trabalha muito bem essa questão das fermentações. Ótimo, Cauê é excelente. Eu tenho visto todas estas informações, valorizado tremendamente estes profissionais. Porque, veja bem, eu ainda sou da geração do velho Almeida Lima. O Gel de Almeida Lima, Borzani, Aquarone, Valadares. Então, você imagine, Marcos Rosa. Você vê o Douglas, por exemplo, coitado, que Deus o tenha um dia ele merecer, já faleceu, lá de São Carlos. O Bosco já se apresentou, o Rogério já está querendo se aposentar, a Mazili já se aposentou. Então, todos os meus contemporâneos de Doutora Maria da Graça. Maria da Graça continua em Lavras, firme também. Trabalhamos junto na época na BNT também, já foi até fundadora junto comigo da CA 131501, que era a Comissão de Aguardente de Cana, Comissão de Estudos da BNT. A Graça estava junto, firme nisso também. E Graça é uma pessoa que faz um trabalho fantástico pela cachaça também, uma pessoa que merece todo o carinho, todo o respeito, é uma batalhadora da cachaça de alambique desse país. Então, entrando agora um pouco na fermentação, a nossa cachaça já foi destilada em alambique, já fez o corte adequado de cabeça, coração e cauda, com base na medida, no ebuliômetro, na medida do grau alcoólico, calculado, medido cada fração, calculada a eficiência do alambique, que é importante. Aí, então, temos lá a nossa cachaça de coração, limpa, maravilhosa, deliciosa. Vamos envelhecê-la. E aí começa o grande... Agora que são elas. Envelhecer, primeira grande questão. Em que tipo de tonel, com qual madeira, qual tamanho? Muita gente hoje vive
preconizando um método que se chama envelhecimento acelerado de cachaça. Para começo de conversa, não é envelhecimento coisa nenhuma. Tirar extrato alcoólico de cavaco, de chips, por isso chamam de chipagem. Ou também, na verdade, são Frenches, na verdade, que eles vendem. Inclusive, tem essa mesma empresa que vende isso aqui, vende o French também. Vende o French. Para o pessoal entender, o pessoal mais leigo entender, é o pedaço de madeira, a lasca de madeira que você joga dentro da cachaça. É o French. É o cavaco. Nós temos uma batatinha francesa de French, exatamente porque é aquele formato do French. Uhum. É por isso que chama. Ela não tem nada de francesa, né? Quando você pega a batatinha French, porque é justamente um pedacinho de madeira com aquela formação. No Brasil, eles vendem um dado, o dadinho, um dadinho de madeira. Está vendido nessa forma. E que tem até que ser cuidado. Se você faz uma cominuição excessiva, cominuição significa redução de tamanho. Se você aumenta demais a superfície específica, você vai ter um problema depois de reabsorção. É perigoso. Tem que ter um tamanho ideal, a chamada superfície específica ideal. E aí, já que a gente está falando em envelhecimento, digamos que você escolheu seguir o que o mapa fala. Então, dornas de fermentação de 700 litros. Aí eu digo assim, bom, vamos tomar 700, 7.077, ou seja, múltiplos de 10. 7, 70, 700, 7.000. Será, primeira grande pergunta, que uma mesma cachaça, de uma mesma partida, do mesmo lote, com as mesmas características sensoriais, o mesmo grau alcoólico, envelhecido por um ano, nesses 4 barris, terão as mesmas características sensoriais? Com toda certeza, não. Muito bem. Você barril ali. Com toda certeza, não. O barril tem mesma madeira, mesma geometria, mas tem tamanhos diferentes. Isso significa o quê? A relação superfície e volume, que se chama superfície específica de cada um desses barris, é totalmente diferente. Curiosamente, a gente sabe pela geometria que se eu tiver, aí é que entra uma coisa curiosa, um cubo, um cilindro, um cubo, um cilindro e uma esfera com a mesma dimensão característica, eu vou ter para os 3 a mesma superfície específica, que vai ser definida por 6 sobre D. 6 sobre D na esfera, 6 sobre D no cilindro e 6 sobre L no cubo. O que quer dizer isso? D é o diâmetro. No caso do cilindro, que eu chamo cilindro reto, é um cilindro onde a altura é igual ao diâmetro. A altura igual ao diâmetro chama cilindro reto. Imagine um barrilzinho que tem altura igual ao diâmetro, é um cilindro reto. E um cubo é um sólido, que é um paralelepípedo, com 6 faces e a aresta também com o mesmo tamanho do diâmetro e o mesmo tamanho da altura do cone. Nesses 3 sólidos, a superfície específica é exatamente igual, sendo que no cubo nós vamos ter o máximo de volume e na esfera o mínimo volume. No entanto, todos os 3 vão ter a mesma superfície específica. Eu estou fazendo, até estou publicando. Amanhã ou depois, eu solto um desses meus artigozinhos que eu gosto de soltar, chama-se Tamanho é Documento. Então, entra o quê? A consideração. Mantida a qualidade, a mesma característica, mesma madeira. Mantida a mesma espessura da aduela. Mantida a mesma umidade relativa do ar. E mantido a mesma temperatura e luminosidade, as cachaças serão totalmente diferentes. Uai, e é claro. Por quê? Porque os 4 barris têm superfícies específicas totalmente diferentes. E é isso que eu vou mostrar. E aí o que é que eu faço? O tempo de fermentação, ele é proporcional
ao inverso da superfície específica. Aí eu criei uma chamada constante de envelhecimento. A constante de envelhecimento é o produto do tempo vezes a superfície específica. Por exemplo, para 700 litros, para tonéis de 700 litros, que defini um ano, essa constante é igual entre 38 e 40. 38 e 40. Para você ter ideia, superfície específica vezes 365 dias dá 38. Então, eu tenho uma pergunta sobre o tonel de 700 litros, tá? Depois eu vou fazer. Eu já posso fazer? Bom, mas depois eu faço. Tá. Eu estou tentando, eu estou dando formatação matemática a essa problemática para justamente usar uma ferramenta, e essa constante de envelhecimento é uma ferramenta que eu estou tentando desenvolver para ajudar, não é para resolver os problemas, para ajudar o produtor a decidir sobre tempo de envelhecimento. E para ajudar o próprio Ministério a decidir sobre tamanho. Esse negócio do Ministério ter posto essa tonel de 700 litros como padrão, e um ano também como, é uma mera orientação, porque ele botou mínimo e ainda bem que botou o volume, porque senão ia a gente aí envelhecer em 7.000 litros e dizer, não, eu cumpri, passou um ano, está envelhecida. Não está. A minha pergunta era essa, inclusive. De onde vem essa medida 700 litros? Por que não 1.000 litros? Por que não 500? Por que não 200? De onde vem isso? Né? Da cabeça de quem que veio? De qual orientação? Eu acredito que o senhor deve ter uma ideia sobre isso. Olha, eu gostaria também de saber qual foi o luminar, o iluminado que criou. Bom, mesmo porque, olhe bem, ela pode ser até de 700 litros. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que seja de 700 litros, mas que seja um cilindro de 20 centímetros de diâmetro, e eu não sei aí quanto é que vai dar a altura, e 50 metros de altura. Imagine que sei. Tem 700 litros, não tem? Só pede a litragem. Observe que a norma é falha. Ela tinha que dizer em tonéis que tenham uma superfície específica de X. Aí sim, não tinha para onde correr. Você teria que, qualquer que fosse a dimensão do tonel, você teria que ter aquela superfície específica. A geometria, você e o tanoeiro é que escolheriam qual era a mais barata. Porque, inclusive, botando esse valor, dificulta a vida dos tanoeiros, dificulta o aproveitamento do resto da madeira. Por quê? Porque cada um pode fazer numa geometria adequada. Neste caso, quanto maior for a relação de esbelteza, maior a superfície específica, menor o tempo de envelhecimento necessário. Relação de esbelteza quer dizer ser mais curta ali, né? É a relação entre a altura e o diâmetro. Tá? Quando essa relação de esbelteza é igual a 1, a gente tem o cone reto chamado. A altura é igual ao diâmetro. Aí pode ser 1,5, 2, 3, 2,5, 10, 20 e 100. Aí, então, quanto maior for a relação de esbelteza, mais comprido é o cone e o diâmetro menor. Logicamente, tem mais o quê? Área lateral, tem, portanto, mais superfície específica. Por quê? O que é a superfície específica? A unidade de superfície específica é ou centímetro a menos 1, ou decímetro a menos 1, ou metro a menos 1. Por quê? É o resultado de metro quadrado, que é a área, dividido por metro cúbico, que é volume. Dá o quê? Alguma coisa vezes metro, cuja unidade é metro a menos 1, centímetro a menos 1, decímetro a menos 1. Isso é a unidade de superfície específica. Tá claro? Bom, esse é o primeiro grande problema, a geometria. O entendimento de que o que é um processo de envelhecimento é uma operação unitária, onde você tem transferência de massa regida pela lei de Fick, você tem uma difusão mássica, você tem extração de princípios ativos da madeira, você tem a saída de água e de vapores
dos componentes voláteis da cachaça e você tem a entrada pelos poros de ar, que contém oxigênio. Portanto, além de extração, além de difusão mássica, você tem reações de oxidação. Você vai ter perda de volume ao longo do tempo. Quanto maior... Um dia desse eu estava lendo um trabalho que está publicado até no mundo. Hein? Os anjos, imagina, né? A perda de... Isso, a cota dos anjos, né? Angel Share. A cota dos anjos, Angel Share. Então, o que é que você tem? O problema está como eu posso definir exatamente qual vai ser o tempo, qual vai ser a temperatura ideal, a umidade relativa do ar ideal para a minha fermentação. Qual o tamanho do recipiente ideal, qual a madeira, qual a espessura da aduela e qual a geometria deste tonel. Pois não? Foi bacana o senhor comentar isso, porque o Pardinho, Marcelo Pardinho, lá de São Paulo, agora há pouco comentou exatamente isso, que dependendo da madeira, você consegue fazer uma cachaça específica para aquele tonel. Claro, tranquilo. E pode, o Pardinho tem razão. Eu tenho até conversado com ele sobre isso, porque a gente precisa ter essas informações todas. Ou seja, vamos começar. A gente está tateando em matéria de envelhecimento, nós estamos começando a entender alguma coisa de envelhecimento agora. Está muito incipiente ainda o estudo sobre isso. Porque olha quantas variáveis nós estamos colocando para você realmente poder ter algo de envelhecimento perfeitamente definido. Agora, o cidadão pega e diz assim, eu vou fazer o método Soleira, que os espanhóis usam... Espera aí. Não? Antes do senhor entrar na soleira, o Expedição no Alambique fez um comentário. Considerando aí todas as proporções que o senhor falou aí de cubo, de esbelteza, ele pergunta o seguinte, nesse caso o parol não seria o ideal por envelhecimento? O parol para volume para volume sim. O parol é o máximo volume de todos esses sólidos que eu comparei, é o que tem maior volume, é o parol, porque o parol é um cubo. E era como era antigamente feito o envelhecimento. Mas aí a superfície específica é a mesma. Acontece que você tem, por exemplo, num parol de 1 metro de aresta, você tem 1.000 litros, meu irmão. Você tem 1.000 litros cravados. 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico. Numa esfera, você tem 300 e tantos do mesmo diâmetro. De 1 metro de diâmetro. Olha como é que são as coisas. E no cilindro, aí eu tenho que olhar, porque amanhã, nesse trabalho que eu vou publicar, eu tomo um exemplo exatamente desse, vai ter essas dimensões. Eu também não lembro assim de cabeça qual é a quantidade. Mas, em última análise, o parol é o que tem a maior quantidade. Então, por que é que antigamente as pessoas usavam parol? Primeiro, é uma questão da não existência de tanoeiros, era que qualquer marceneiro podia fazer um parol. Não precisava de um tanoeiro. Segundo, a questão da capacidade. O cara queria maximizar a capacidade de estocagem. Então fazia o parol. O parol era o mais econômico. Tá certo? O parol era o mais econômico. Para uma mesma área, ele maximizava o volume. Ao contrário da esfera, que eu minimizo a área, maximizo a área, minimizo o volume. Essa relação. Tanto que todos os três é a mesma coisa. D sobre 6 e L sobre 6. Lembre que no cilindro, D é igual a L. D e L têm a mesma dimensão. Portanto, D ou L igual a... Todos eles dividido por 6. É impressionante como é que você faz isso. Por exemplo, então, se eu estou dizendo 1 metro, então 6 vai ser 6 dividido por 1 metro. Então, a superfície específica igual a 6. Aí você vai vendo as contas, e aí nesse artigo vocês vão poder brincar à vontade, principalmente os tanoeiros. Agora, o cidadão fala na soleira. Meu amigo, já pensou você passar 1 ano na Amburana, 1 ano no Carvalho, 1 ano no Jequitibá, 1 ano na Jaqueira, 1 ano no Bálsamo? São 5 anos. Quanto você perdeu de tempo? Imagine o capital, o custo financeiro do envelhecimento desse.
Imagine a perda que você teve por evaporação. Imagine a dificuldade que você teve para fazer todas essas tráfegas, essas transferências de bebida de um para o outro. Você quer fazer um negócio? Faz a Dorna multiaduela. Pega 5 madeiras e faz a duelas de cada uma dessa madeira e faz a Dorna multiaduela. Há 30 e tantos anos atrás, eu propus isso na Tanoaria Padre Eustáquio, de Antônio Rodrigues, lá em Salinas, para você ter ideia. Adorna multiaduela. Ou, mais simples ainda, pegue cachaça envelhecida em bálsamo, cachaça envelhecida em amburana, cachaça envelhecida em carvalho, cachaça envelhecida em jaqueira, cachaça envelhecida em jequitibá, e faça o blend que você quiser. Pega um pouco de cada. Claro, e obtenha a fantástica cachaça que você quiser. E você faz isso tudo em um ano. Em um ano. Então, existem certas coisas que viram modismos. É uma moda, vamos fazer soleira agora. Tudo bem, quer fazer? Faça. O problema é seu, o dinheiro é seu. Só que eu, Benjamin, estou lhe dizendo que você tem maneiras para contornar isso dentro da lei. Dentro da lei, sem enganar o consumidor. Agora, vamos pensar. Não, tá tudo bem. Que é terrível, que é você querer enganar o consumidor, dizendo que você envelheceu cachaça, quando, na verdade, você fez a adição de tintura. O que é uma tintura? É um extrato alcoólico de madeira X, Y ou Z. Isso é uma tintura. Se você faz com água, você tem o quê? As infusões, os macerados, você tem os hidrolatos. Quando você faz isso com álcool, você tem um alcoolato. Então, você pega essa tintura e vai lá e mistura na cachaça, engarrafa, vende e diz para o consumidor que você está vendendo cachaça envelhecida. É mentira, você está enganando o consumidor. Aquilo você, para ser honesto, pode se fazer? Pode, mas você tem que botar o nome. Aguardente composta. Exatamente. Aquilo é que nem isso aqui, meu irmão. Olha. Aguardente composta de coco. Porque isso aqui eu botei dentro do coco e extraiu da polpa do coco. Eu até poderia dizer, é o mesmo princípio de envelhecimento, mas não existe essa categoria. Então, eu tenho que dizer o quê? Que isso é uma cachaça aguardente composta de coco, que a gente chama de coquinho. Poderia ser uma categoria de bebida em separado, porque necessariamente não é uma mistura de extrato de coco com cachaça. É uma extração realmente, e o coco tem porosidade, a perda de volume, ao invés de botar num tonel, ele foi envelhecido dentro de um coco, do fruto do Cocos nucifera. Poderia até ser uma categoria em separado. Mas como não tem, a gente tem que escrever o quê? Aguardente composto de coco. Tá. De coco. Professor, Não? Nós temos 1 para 2 minutos para acabar a nossa segunda hora da live. A gente entra na terceira hora, só acha que dá para a gente conversar um pouco mais sobre envelhecimento, sobre essas fraudes, algumas outras coisas, ou como é que o senhor está sentindo aí? Eu estou entusiasmado. Diz que a palavra entusiasmado vem do grego enteos asmos, que significa cheio de Deus, pleno de Deus. Então, eu continuo entusiasmado. Então, vamos mais uma hora, não tem problema. Então, pronto. Então, eu vou convidar as pessoas que estão conosco aqui, aqueles que puderem, que ainda tiverem energia para estar conosco, né? Claro que a live fica gravada, as pessoas podem assistir depois, mas eu e o professor Benjamin voltaremos para a terceira hora da live cachaceira, vai ser a conta de dar um susto. Eu vou até explorar um pouco mais do senhor nas questões de envelhecimento, que eu quero perguntar da soleira, eu quero perguntar sobre esse estudo que foi publicado recentemente aí de envelhecimento acelerado, não sei se usaram ozônio, o que usaram aí. Então, não sei se o senhor está sabendo disso também, e eu não tenho 100% certeza do que eu estou falando, eu vou explorar um pouco mais do senhor em relação a essa parte de envelhecimento acelerado. E
O que eu souber, você conta comigo. O que eu não souber, eu digo o que eu não sei. E que a gente precisa aprender a maior tranquilidade do mundo. Maravilha. Isso, para mim, tranquilo. São 20 segundos para a gente cair. Eu vou dar um susto no fígado aqui, vou tomar uma água, vou no banheiro correndo e volto para a gente voltar aqui para a terceira hora da nossa live cachaceira, com o professor Benjamin, super empolgado, nosso Mário Sérgio Cortella da cachaça. E vocês já estão vendo por que eu digo isso. Também vou tomar uma aguinha e mais